Professor, como é que esse caso segue adiante? Porque a gente está falando de 37 pessoas muito diferentes entre si. Estamos falando de um ex-presidente da República, ex-ministros de governo, tem ex-almirante, pessoas que integravam o exército, capitão, generais. Como é que isso vai ser diferenciado? Como é que essas pessoas são diferenciadas na justiça, por exemplo, caso esse inquérito se encaminhe? Veja, não tendo a natureza de crime militar, sendo crime comum, os militares não serão julgados na justiça militar. Você sabe, existe um código penal próprio, que é o Código Penal Militar, para considerar os crimes praticados por militares e civis como crimes militares. Esses crimes não são militares a priori, então tramitam na justiça comum. E pelo fato de muitos dos indiciados não terem mais cargos de governo, na verdade, nós estamos falando de ex-ministros, ex-secretários, ex-presidente de república, pessoas que ocuparam funções importantes da administração, mas que não ocupam mais. Não há diferença entre essas pessoas hoje, em termos de tratamento processual, e as demais. O que faz o indiciamento? O indiciamento é apenas a peça final do inquérito, quando a autoridade de polícia diz se há indícios fortes ou não para que se considerem criminosas essas ou aquelas pessoas. O indiciamento não acusa ninguém nem condena ninguém. Então, essas pessoas todas estão sendo tratadas em igualdade de condição no indiciamento. Esse inquérito foi ao Supremo Tribunal Federal, onde tramitam as ações penais a isso relacionadas, e ele tem que ser remetido à Procuradoria-Geral da República, porque quem pode decidir se acusa ou não todas essas pessoas, ou algumas delas, ou se não acusa nenhuma delas, é o Ministério Público, que perante o Supremo Tribunal Federal age na pessoa do Procurador-Geral da República. Por enquanto, nós temos apenas o quê? O termo de indiciamento como resultado dos trabalhos feitos pela Polícia Federal na investigação desses crimes e te respondendo, todos tratados em igualdade de condições, sem diferença. Isso é importante a gente destacar para o nosso ouvinte. O próximo passo agora. Então, cabe à Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciar ou não. A gente está falando de indiciamento. Aí cabe à PGR denunciar ou não esses indiciados ao Supremo e, caso a corte aceite a denúncia, aí eles se tornam réus e serão de fato julgados. É isso, professor? Exatamente isso, você já falou muito bem. O titular da ação penal é o Ministério Público, as promotorias de justiça, na esfera federal, as procuradorias da República, e na esfera máxima, a Procuradoria-Geral da República, que é o caso. Essa Procuradoria-Geral é que vai formar o seu convencimento para decidir se acusa ou não. Se decidir acusar, encaminhará ao Poder Judiciário uma peça chamada denúncia, que é a petição inicial da ação penal. O Supremo Tribunal Federal, tribunal competente, vai julgar se deve receber ou não essa denúncia, ou seja, se a denúncia terá preenchido ou não os requisitos legais, e se tiver preenchido, instaurar-se-á a ação penal no Supremo Tribunal, terá que ter transcurso toda a ação penal para que lá, ao fim e ao cabo, seja feito o julgamento de mérito para se decidir se deve o réu ser condenado ou absolvido, ou, no caso de haver vários réus, quais devem ser condenados, quais devem ser absolvidos, ou se todos serão condenados, ou se todos serão absolvidos e as respectivas penas que deverão ser impostas ou não a essas pessoas.